Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, Ele me guia. O Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Aleluia. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. E então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aleluia. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 dinário, 3 medidas de cevada por 1 dinário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aleluia. O quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome com a mortandade, e por meio das feras da terra. O quinto selo, aleluia. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que ainda se mortam como igualmente eles foram. Amém, irmãos? Vamos ter aqui, né? Eu não vou ler muito porque não adianta eu ler e não explicar, né? Só tomar o tempo e não explicar. Louvado seja o nome do Senhor. Maurício, quem está falando aí é João, né? Ele foi arrebatado, né? Se encontravam na ilha de Patmos, né? Porque, irmão, tu tenta compreender, um servo, uma serva de Deus que tem um chamado, ele vai ser perseguido, né? E João estava nessa ilha, jogaram João nessa ilha porque tentaram matar João de todas as formas, de todas as maneiras, tentaram destruir João de alguma forma, para que não viesse se cumprir, para que Deus não viesse usar ele de alguma forma, de alguma maneira. Mas louvado seja o nome do Senhor, não conseguiram. Tem gente que fala que jogaram ele no óleo quente, mas a Bíblia não relata isso, né? Isso não são os teólogos que falam, porque na Bíblia não existe isso, né? Mas João, ele foi, tentaram o matar de todas as formas, mas não conseguiram. E pelo testemunho, né? Pela palavra de Deus, pela perseguição, por ele fazer a obra, ele foi perseguido. E como não conseguiu nada contra a sua vida, porque quem tem chamado com Deus, quem caminha com Jesus Cristo, quem está com Jesus Cristo, o mal não consegue prevalecer, o inimigo não consegue. Então largaram João numa ilha deserta, abandonado. Mas era lá que Deus queria falar com ele. Era lá que Jesus ia usar ele, né? E ali João foi arrebatado. Jesus apareceu para João, e João foi arrebatado em espírito até, louvado seja o nome do Senhor, até o terceiro céu, né? E ali João teve visões, ali João viu coisas ao qual, louvado seja o nome do Senhor, o homem natural não consegue ver. E aqui
João teve esta palestra, ele viu tudo, e ali ele conversou tanto com o próprio Deus, como ele conversou também com os anjos, com os serafins, com os querubins, né? Com os seres celestiais. E ali o Senhor mandou ele escrever tudo o qual ele estava vendo, estava escutando, era para ele poder escrever num livrinho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmão Maurício, quem é esse cordeiro que está abrindo os 7 selos, que está abrindo esse selo aí? Quem é esse cordeiro? Será que é uma ovelha qualquer? Será que é? Não, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o cordeiro que está abrindo os selos. Porque mais atrás, quando esse livro apareceu, João ele ficou admirado e ele ficou preocupado, porque não foi achado nem no céu, nem na terra, em canto algum, alguém que poderia ser digno de abrir este livro. Mas João caiu em pranto chorando, porque a gente sabe que sem esse livro, se nosso nome não estiver escrito nesse livro, nós já estamos condenados. E João sabia, louvado seja o nome do Senhor, e João caiu em pranto chorando perante o anjo. E o anjo falou: levanta e adora somente a Deus, porque o Cordeiro, aquele que venceu, o Todo-Poderoso, o cujo nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu, ele é digno de abrir o livro, né? E aqui foram abertos este livro, né? Esses 7 selos, eu li até qual? Quem está ligado? Até o 5º. Amém? Foi aberto até o 5º. Foi aberto até o 7º, mas eu li até o 5º. Amém? Por quê? Porque Deus me deu até aqui. Deus mandou parar aqui e eu parei aqui. Por quê? Porque eu sei o que eu falo com você esta noite. Você entendeu o que o anjo está falando aqui? Tem gente que acha que quando for aberta as trombetas, quando for tocada as trombetas, esses selos aqui já traz uma grande maldição, já traz um grande flagelo de atormento. Irmão Maurício, para quem são esses atormentos? É para todos aqueles o qual, louvado seja o nome do Senhor, negaram a Jesus Cristo. É para todos aqueles ao qual não fizeram a vontade do Senhor. É para todos aqueles ao qual praticaram o mal, fizeram a maldade, não se limparam no sangue do Cordeiro, que não obedeceram à voz dele. Porque o Senhor está todo o tempo nos chamando, irmão. O Senhor está o tempo todo nos convidando para a sua ceia, para a grande ceia. Olha, participamos de uma ceia aqui nessa terra. Mas naquele grande dia vamos participar de uma grande ceia, ao qual o próprio Senhor vai nos servir lá no paraíso. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Mas sabia que Jesus iria cobrar? O que é isso, irmão? Se Deus pode ser cobrado, ele é cobrado, irmão. Você pode ver, não está falando aqui, que aqueles que morreram, cujas almas estão debaixo do altar, aqueles que significa o quê? Que estão fazendo a obra, que morreram fazendo a obra, eles clamam a Deus, pedindo a Deus que venha executar a justiça. Por quê? Porque quem não entende, quem não compreende, quem morreu não está no céu ainda. Você consegue entender isso? Não está na glória com Deus ainda. Está no lugar de descanso. Não, onde que é esse lugar, Esther? Hein, Lucas? Já peguei isso no vídeo. O que você falou antes? Onde que é esse lugar de descanso que esse povo está? No céu? Não. Oxi. Acabei de falar que vai lá. Que é a passagem do rei de Lázaro. Quem não? Que a pessoa não entende. Tem que compreender. A Bíblia fala no livro de Revelação. Já está lá na glória com Deus. Não, irmão. Porque Deus, Ele é justo. Jesus, Ele quer que todos nós chegamos lá junto. Jesus quer que todos nós venhamos chegar lá junto naquele grande dia. Porque nem Elias, porque nem Moisés, porque nem Abraão, porque nenhum dos grandes homens da Bíblia, João Batista, são melhor nem pior do que eu e você. Só tem um que tem a diferença. Jesus. Que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, esse povo, eles estão no seio de Abraão. Agora, na passagem do Rick Lázaro vai falar, né? Que estava lá, Lázaro, no seio de Abraão. E que é o seio de Abraão?
é o começo do paraíso. É um lugar de descanso. É um lugar no qual todos ao qual morreram com Jesus estão lá. E eles aqui estão cobrando a Deus porque eles sabem que ainda tem algo melhor do que esse lugar que eles estão. E Jesus respondeu para eles falando o quê? Espera mais um pouco de tempo. Olha só. Versículo 9. Versículo 11. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus servos, seus irmãos, que ainda se morto como igualmente eles foram. Então Jesus falou: espera mais um pouco de tempo. Ainda tem um povo lá para se converter, ainda tem um povo lá que eu estou esperando eles. Aí está, que veio hoje, né? Foi em 2002. Eu era criança ainda, foi o profeta lá, né? Eu falo para vocês que não existe profeta mais na Bíblia. Falo para todo mundo escutar mesmo. Não existe profeta mais. O último profeta foi João Batista, não existe consagração do profeta. Havia uns novos profetas que falaram: o dia que você já voltar, a hora, você não vai ver o que eu falo. Em 2002 falaram que depois disso tem muitas quem dormisse ia morrer, que quem dormisse ia ficar para trás, mas só que não nasceu. E naquela noite um bocado de gente ficou bêbado, um bocado de gente viu na noite bebendo, não dormiram, mas não é desse jeito, não é dessa forma. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar, a não ser quem? O Pai sabe. E quando chegar o momento certo, a hora certa, Ele vai dar ordem a Jesus: vem recolher a sua igreja. Tem gente que tem medo de Apocalipse, mas as pragas, os flagelos, tem muita coisa pela frente, mano. Esses castigos são para todos aqueles que praticam a maldade. São para todos aqueles que negam Jesus, que não procuram fazer a vontade do Senhor. É a igreja morna. O livro de Apocalipse vai falar, né? Capítulo 3, no versículo, vai falar para não ser, para você ser quente ou ser frio, para você não ser morno. Por quê? O que é o crente morno? Uma hora quer Jesus, outra hora não quer Jesus, uma hora faz a obra, outra hora não faz a obra, uma hora quer louvar, quer adorar, outra hora não quer. Não está falando da igreja não, né? Não está falando, quando fala de igreja, está falando de mim, de você. Então é melhor ser frio ou seja quente, amém? Com Jesus você não pode diminuir. A tua busca, as obras todas com o Senhor tem que aumentar. E Apocalipse também que vai falar: tenha contra ti ou perder o primeiro amor, a prática pelas primeiras obras. Por quê? Porque com Jesus nós temos que dar bons frutos. Está falando aqui que vai ter um anjo com a balança, né? Falou do anjo com a balança aqui no. Acho que é o segundo círculo, não é mesmo? É o terceiro. Então, irmãos, vai ter um anjo com a balança. Ele vai pesar as minhas obras e as tuas obras. Ele vai pesar as minhas obras e as tuas obras. Nós temos que estar procurando nos prepararmos, que o Senhor não quer que nem eu e você passamos por isso. Você imagine só, não vai adiantar clamar mais, não vai adiantar mais você querer buscar. Vamos procurar nas igrejas, vamos procurar louvar o seu nome do Senhor, vamos procurar aquele povo barulhento, aquele povo chato, aqueles crentes chatos. Agora nós somos dados por aí e não vão achar mais. Eu não quero ficar. Eu quero que vocês também não fiquem. Eu quero também que vocês não passem por tudo isso. Porque tem coisa que já está acontecendo, amém? Amém ou não amém? Tem coisa que já está acontecendo. Igual falou aqui: um homem matar o outro. Como você está vendo por aí? A maldade, né? A incredulidade, a maldade. Eu vi, louvado seja o nome do Senhor, irmão. A ausência de Deus é algo muito perigoso, irmão. Eu vi um garoto de 8, 9 anos, só porque a mãe repreendeu, ele pegou, cavou a faca da barriga dela. Isso foi no jornal que eu vi, não estou falando para você de outubro, não. O que é isso? É ausência de Deus. E o irmão daquela mulher falou que a última coisa que ela fez foi perdoar o filho.
pior por vir, meu irmão. Tem gente pregando de dias melhores, de anos melhores, não vai haver. Eu falo para você se preparar que vai vir coisa pior por aí. Eu falo para você se colocar na posição que vai vir coisa pior por aí. Você viu na pandemia? Morreu só pobre, não. Morreu muito rico também. Muita gente poderosa, importante, que se achava tal, que se achava isso, aqui morreu também. E aqui está falando do anjo cavaleiro da morte, aqui no quarto de cima, ao qual ele veio com a mortandade. Irmão, morreu crente também. Não morreu só o ímpio, não. Quem consegue explicar isso? Quem consegue explicar? Deus ele sabe quem é. Deus ele sabe o meu coração e o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui já está explicando. Ô Maurício, o que significa? O negócio de cavalo vermelho, cavalo amarelo, significa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O tipo de praga, o tipo de flagelo. Significa o Deus ao qual estou pregando que é amor, mas ele é a justiça e fogo consumidor. A Bíblia fala que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não se passará. Você vai ver no livro de Gênesis, quando Deus, ele prometeu, calma aí, não. Quando ele prometeu para Noé, ele falou que não acabaria com o mundo em água mais, mas ele falou que não destruiria o mundo, nem tocaria no homem mais, enquanto a terra durasse. Tu pode ver que a terra já não está aguentando mais, a terra já não está durando mais. Se você for ver tudo o que está acontecendo, a terra já não está aguentando mais. A terra está tendo dores de parto. A Bíblia fala que a terra vai ter dores de parto. Irmãos, se atenta para o que está acontecendo. Hoje, um tempo atrás, na minha infância, eu lembro que para chegar até meia-noite, você se cortava no dobado até chegar meia-noite. Você pode ver a hora quando o vidro já está dando meia-noite. Você deita na tua cama quando o vidro está amanhecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi, né? Você pode ver por aí que tem lugar que as pessoas caem no chão, as pessoas pulam por cima, passam por cima. A fome, irmão. Graças a Deus aqui no Brasil, ela tem bênção ainda. Aqui em Minas, ela dá nossos trabalhos, ela ainda mais não como ainda. Mas tem lugar por aí que as pessoas estão padecendo. Muita gente me liga pedindo ajuda, só que eu não estou podendo no nosso lar. Uns falam mentira, mas uns falam verdade também, porque Deus mostra que está falando verdade. Então, a Bíblia está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Só que tem uns mentirosos por aí que não pregam mais a verdade, que não pregam mais o Evangelho da verdade, que não pregam mais essas coisas, que não ensinam mais essas coisas. Só prega o Deus de prosperidade. Só prega o Deus que consola. Vai chegar um tempo que ele não vai consolar mais, irmãos. Vai chegar um tempo que vai orar, não vai ter resposta mais. Vai chegar um tempo, louvado seja o nome do Senhor, que não vai adiantar clamar, não vai adiantar pedir. Vai chegar um tempo que o diabo vai rir da minha cara, da sua cara, se nós ficarmos. Você imagina hoje, meu Maurício, está tão difícil, meu Maurício. Vai chegar um dia que aqueles que ficar vão clamar o nome de Jesus. Ela vai ter um efeito hoje. Eu vou ter virado as costas aqui.